Davi é um homem de guerra. Todos os aspectos de como deveria ser o tabernáculo. Moisés, ele recebe Que de tipo de Deus tecido, quantos metros de comprimento os tecidos teriam, que tipo de argola seria colocada nas madeiras, que tipo de madeira seria. Então Deus dá para Moisés todos os aspectos da construção de um tabernáculo. E é importante a gente entender sobre o tabernáculo, em outro momento nós vamos falar melhor sobre ele, porque é uma das palavras do Novo Testamento, quando Jesus vem à terra, uma das palavras utilizadas é Jesus tabernaculou entre nós. Então o tabernáculo foi dado por Deus a Moisés. Mas um dia Davi estava sentado no seu trono, segurando o controle da sua Sky, assistindo a sua televisão de 156 polegadas, enquanto o povo estava na batalha. Entretanto, teve um determinado momento, que não foi esse exato momento, que Davi falou assim: vou construir para Deus um palácio. E Deus fala para Davi: eu aceito a construção desse palácio, mas você não vai construir, porque nas suas mãos tem sangue, porque você é homem de guerra. Mas nesse dia, Davi não estava em guerra. E ele, como rei, ele deveria estar com os seus soldados. Ele estava em casa, assistindo sua televisão. Então, de repente, ele pensou: vou ali tomar um ar. E vai para a sacada do seu triplex. Quando chega lá, ele olha e vê, diante de uma janela aberta, uma mulher fruta tomando banho. Tem muita gente que fala: mas Davi, ela estava lá, querido. Se a gente for entrar na questão, nós vamos passar aqui noites e noites falando a respeito. Mas Davi estava no lugar errado. Davi estava fazendo a coisa errada. E Davi, por causa disso, teve uma sequência de pecados e consequências que levou a ter, segundo o texto de Salmo 38, uma dor tão grande por causa da culpa, que os seus ossos doíam como se estivessem quebrando. Sabe o pessoal que está com chikungunya? É pior. Porque a culpa faz com que a gente adoeça em todos os aspectos, como eu falei no começo. Então daí em diante começa a acontecer algumas coisas. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Quando nós não resolvemos uma questão, a gente piora a situação. Nós podemos esconder de todo mundo, mas vocês vão ver nessa noite que a gente não consegue esconder de todo mundo. A sequência foi, primeiro de tudo, ele criou um plano maquiavélico, um plano diabólico. Porque ele pensou assim: quem é essa mulher? E aí ele descobre que ela é casada, e um dos seus principais soldados era esposo. Ele vai para a guerra. Está lá na guerra? Beleza. Chama ela e adultera com ela. Para encobrir o seu pecado, ele começa agora a fazer coisas que não deveriam ser feitas. Chama ele, manda chamar o soldado, faz uma recepção, aquele almoço maravilhoso, um churrasquinho gostoso, aquela picanha mal passada, descendo aquele sangue bonitinho, sabe? E aí convida ele e começa a dar para ele várias taças de vinho, até embriagar, e fala assim: agora vai lá para sua esposa, porque aí você está doidão, bêbado, então você vai ficar com sua esposa, e quando descobrir que está grávida, ninguém vai descobrir que é meu, não tem teste de DNA, não tem ratinho para poder levar na televisão, então deixe lá. Ele olha para a situação, o soldado: eu não sou digno de o meu pelotão estar em guerra, estarmos em guerra, e eu ir deitar com a minha esposa. Ele não vai para lá. Ele fica no pátio e descobre depois Davi que ele não foi ter com sua esposa. Aí Davi ficou desesperado. Um abismo chama outro abismo.
Então Davi agora faz um novo plano. Já que esse não deu certo, vou fazer um novo. Davi olha para a situação e diz assim, já sei, vou fazer uma carta fechada, selada, porque só lá o responsável da guerra vai poder abrir, e entrega para o soldado a carta dizendo o seguinte, coloque ele na frente do pelotão. Davi agora projeta o assassinato de alguém. E ele vai. Agora imagina só, você está com a carta na sua mão, que essa carta vai falar sobre a sua morte. Foi isso que aconteceu com ele, o mensageiro levando a carta da sua própria morte. Quando chega na guerra, o capitão obedece, coloca ele na frente do pelotão e ele vai morrer. Então vem uma mensagem agora para Davi. Davi, perdemos vários soldados. Mandou um mensageiro falar, olha, diga para Davi que nós perdemos vários soldados. E esses soldados que nós perdemos foi na guerra tal. E vai em mensagem. Mas o mensageiro foi assim, mas ele vai ficar chateado que a gente perdeu muita gente. Ele diz para ele a senha. Diga para ele que Urias morreu. Quando Davi recebe a notícia, fala assim, rapaz, é guerra, né? É normal, né? As pessoas morrerem. E aí ele faz mais um passo agora do seu plano maquiavélico. Ele casa com Betseba. Gente, plano perfeito. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém conhece a história. O soldado, o capitão que recebeu lá, ele não sabe o que está acontecendo. Só quem sabe de tudo isso é Davi e Betseba. Agora, ela é a esposa dele, vai falar o quê? Plano perfeito. Mas como eu digo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente geralmente faz assim, quando tem algum problema, quando tem alguma coisa que a gente sabe que a gente não pode fazer, a gente olha assim, ó. Mas a gente esquece de olhar assim, ó. Foi o que aconteceu com Davi. Os planos sucessivos do abismo chamando outro abismo levou a Davi a viver uma vida de um coração duro. Sequência por sequência de erros, de tentativa de consertar erros, piora a situação. Então Davi, de repente, recebe a visita de um profeta. E o profeta conta uma história para ele. Fala assim, Davi, certo dia, um homem muito rico, tinha, sei lá, 30 mil cabeças de gado. E de repente esse homem recebe uns amigos para uma festa. E ele vai naquele rapazinho pobre que só tem uma ovelhinha. E aquela ovelhinha é o bichinho de estimação da casa. É ela que dá o leite. Essa ovelhinha, inclusive, o dono dorme com ela, no mesmo quarto. De tão assim, animal da família, né? Tem animal de alguns aí que vira até filho, né? Tem criança que fala assim, chama o cachorrinho e diz assim, meu filho. Aí Dani outro dia foi falar que Cacau ia ter filhote e fala assim, você é avô. Assim, avô? Que isso, Dani? Por que você é avô? Não, porque Cacau vai ter um filhote. Graças a Deus. Não está na hora de pensar sobre essas coisas. E aí esse homem rico manda pegar a ovelhinha do pobre. Essa ovelhinha do pobre, pegam ela, fazem um churrasco. E quando Davi ouve essa história, essa parábola contada pelo profeta, ele fica indignado. Esse cara é maluco, é doido. Como é que pode um negócio desse? Esse cara tem que sofrer 4 vezes mais. E falou um monte de coisa. Gente, sabe aquela pessoa que fica indignada, vermelha, às vezes subindo pela garganta? De repente o profeta coloca o dedo dentro do nariz dele e fala assim, esse homem rico é você. Você podia fazer o que você quisesse. Ter as mulheres que você quisesse. Mas você tirou a esposa
de Betseba matou seu esposo. Esse homem é você. Querido, talvez exista coisa na nossa vida, na sua vida, que ficou guardada lá e a gente não conseguiu resolver, e por causa disso você sofre até hoje. Uma das principais palavras a respeito que nós temos na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, se chama arrependimento. E o que nós mais temos ouvido nos últimos dias não é sobre arrependimento, é como que você vai prosperar financeiramente. É como você vai agora, a partir de então, porque agora eu sou servo do Senhor, filho do Deus Altíssimo, eu estou entregando o meu dízimo e minhas ofertas, então agora Deus vai me fazer prosperar, porque a gente se relaciona com Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus pode dar para a gente. O que Ele me dá por consequência de um relacionamento profundo que eu tenho com Ele, porque eu sou filho dEle. Mas se nós buscamos Deus por causa das coisas, e as coisas não vêm, eu me afasto de Deus, porque elas não vieram. E o que mais nós temos visto é, se a gente colocasse uma placa na frente da nossa igreja, hoje você vai sair daqui com o seu milagre, hoje você vai sair daqui com o melhor emprego da cidade. Se a gente fizesse isso aqui, você ia sair daqui sem ouvir o Evangelho. Você sair daqui sem ouvir aquilo que Deus quer falar para você através da sua palavra. Porque em nenhum momento Jesus falou assim, vem como estás que você vai sair rico. Eles venham para mim, vocês estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele fala, vem como você está, porque eu vou preparar para você uma morada no céu. É claro que nós aqui somos, como a Bíblia fala, o próprio Jesus fala que jamais Ele vai nos abandonar em nenhuma circunstância, isso nunca vai acontecer. Porque nós temos um Deus que não nos abandona. Mas nós temos carregado culpas. Nós não temos nos arrependido dos nossos pecados. E nós agora vamos aprender o que aconteceu com Davi. Por que Davi, mesmo diante de tudo isso, continuou sendo chamado um homem segundo o coração de Deus. Pastor, mas como é que pode? O cara matou, adulterou, escondeu, fez tudo isso e ainda é chamado um homem segundo o coração de Deus. Primeiro de tudo que a gente precisa entender no processo do arrependimento é que no processo de arrependimento existe restauração. E essa restauração, ela tem passos para que isso aconteça. Porque, pastor, o que vai restaurar em mim? Relacionamento com Deus. Deixa eu contar uma coisa desde o início para a gente poder entender por que a gente precisa se arrepender, por que precisa dessa restauração. Deus fez o homem, a imagem e sua semelhança. Deus colocou o homem no jardim do Éden, para ter um relacionamento profundo com ele. E no jardim do Éden, Deus todo dia, 5 horas da tarde, vinha puxar das 5 conversar com Adão e com Eva. Mas por causa do pecado, Adão e Eva tiveram agora morte, porque antes eles não conheciam a morte. Antes eles só sabiam que era vida, porque eles estavam com o dono da vida. Eles são retirados agora do jardim do Éden, e para que a gente possa ter novamente essa vida eterna, que é em Cristo Jesus, nós precisamos de restauração. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar àquele que nos amou. Aquele que deu a sua própria vida, a vida do seu filho, que é mais importante de tudo na vida de alguém, seu filho. Qual o pai aqui que, em sã consciência, daria o coração do seu filho vivo para fazer um transplante de coração comigo, porque eu vou precisar semana que vem? Mas Deus fez isso. Deus entregou seu filho, sabendo que ele ia sofrer e morrer por nós. Ele fez isso para que a gente tivesse restauração com ele, tivesse novamente uma comunhão profunda com ele. Então nós vamos falar agora de alguns passos que nós vamos dar para a gente poder
restaurar esse relacionamento e nos arrependermos dos nossos delitos. Primeiro de tudo, é reconhecer o pecado. O profeta, quando chega diante dele e fala o que aconteceu, ele não diz assim: ah, mas eu fiz isso porque a mulher era muito bonita. Eu fiz isso porque ela estava lá, deu mole. Eu fiz isso porque estava na janela e tal. Não, a culpa é dela. Porque se ela não estivesse tomando banho com a janela aberta, eu não teria visto. Em nenhum momento Davi faz isso. Davi diz: eu pequei, eu errei. Olha o que diz o versículo de número 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O que Davi está falando é assim: realmente eu fiz besteira. E eu fico tentando pensar num diálogo entre o profeta e Davi. Um diálogo mais ou menos assim, Davi falando assim: realmente, Natan, várias noites eu passei sem dormir. As pessoas perguntavam para mim o que estava acontecendo. Eu disse: não é nada não, é uma dor de cabeça. Não é nada não, eu tive um problema no trabalho. Mas na verdade é aquele pecado que está escondido dentro do coração, que ele não teve coragem de se arrepender. E quando o profeta coloca diante dele o que aconteceu, ele diz assim: realmente eu pequei, fiz besteira. Por isso que ele diz: eu conheço a minha transgressão. O problema é que a gente tem síndrome de Adão e Eva. A culpa é sempre do outro. Vocês que estão vindo pela primeira vez, segunda vez, e ainda não entendeu o que é esse negócio de síndrome de Adão e Eva, é mais ou menos assim: Adão tem duas árvores aqui, essa aqui, essa aqui. Essa aqui não pode mexer. Tá bom. Aí de repente Deus vem no meio do jardim: Adão, cadê você? Ah, eu estou aqui, me escondi porque eu estou nu. Você está nu? Deus sabe de todas as coisas, mas deu a oportunidade de Adão falar que ele fez besteira. Mas o que ele fez? Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. A culpa foi de quem, segundo Adão? Da Eva. Aí vai Deus e fala: com Adão não deu, vamos conversar com Eva agora. Eva, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Deus, a serpente me enganou e eu comi. A mulher colocou a culpa em quem? Na serpente. Por que o diálogo acaba aí? Porque se Deus fosse falar com a serpente, se serpente se enganou, pessoal, fiz o meu papel. Eu vim aqui para matar, roubar e destruir. Eles fizeram porque quiseram. Síndrome de Adão e Eva, a culpa é sempre do outro. Mas em nenhum momento Davi fez isso. Ele fez: eu fiz besteira. A culpa é minha. Eu conheço a minha transgressão. Querido, não culpe seu pai. A culpa não é do seu pai das besteiras que você está fazendo, ou das besteiras que você fez. A culpa não é do seu esposo ou da sua esposa quando, mesmo fazendo besteira a eles, você faz. Se você comete o erro, quem cometeu foi você. Pastor, o diabo está me perseguindo. O que foi, irmão? Meu cartão de crédito estourou. Ah, foi o diabo que usou seu cartão de crédito, irmão? Ou foi você? Não, porque ele colocou os negócios lá, pastor. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o celular, sabe, pastor? Aí eu vi um celular lá assim barato, 7 mil reais. Aí eu passei o cartão, aí o cartão estourou. E depois que eu fui lembrar que tinha que pagar a escola, que tinha que pagar. Meu irmão, o diabo pode até ter colocado o celular na sua frente, mas quem comprou foi você. Não jogue a culpa do seu erro, do seu pecado, em outro. Pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Assim disse o filho pródigo ao reconhecer a besteira que fez. Ele disse: eu pequei contra ti. O segundo passo para a gente ter a restauração na nossa vida é o reconhecimento da nossa natureza. Olha o que o versículo 1 e 2 diz:
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi é esperto, né? Ao invés de Davi pedir justiça, Davi pediu misericórdia. Não é? Apaga as minhas transgressões. Deixa eu dar uma pausa aqui. Para os pecados cometidos por Davi, de adultério e de assassinato, não tinha nenhum tipo de sacrifício de animais para poder restaurar isso. A pena dele seria de morte. Mas ele diz: apaga as minhas transgressões. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Existem algumas palavras interessantes nesses dois versículos. Primeiro, transgressão. A palavra transgressão é rebelião, revolta da vontade contra a autoridade. A autoridade quer uma coisa, eu me revolto com ela. Deus quer alguma coisa, eu me revolto com ele. Davi se revoltou com Deus quando Davi fez aquilo que não deveria fazer. A outra palavra que vem depois é a palavra iniquidade, que significa perversão, algo sujo, indigno, algo que não merece, no meu relacionamento com Deus, Deus se presenciar isso. E Davi fala então que ele tem agora transgressão, iniquidade e pecado. E pecado nós sabemos que significa errar o alvo. O alvo é agradar a Deus. E tudo aquilo que eu faço que desagrada a Deus é pecado. Queria muito que todos os nossos adultos assistissem um DVD infantil de Diante do Trono, quando em um determinado momento tem um diálogo sobre o pecado. A criança fala assim: mentir é pecado? Mentir é pecado. É pecado? É pecado. E aí vem contando o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que eu faço que desagrada a Deus. Eu costumo dizer que a gente não te dá uma lista de o que é pecado e o que não é. Porque não precisa fazer isso. Porque quando eu conheço o meu Deus, eu sei o que agrada a Ele. Os casados, vamos para os casados agora. Eu ia falar um negócio aqui e arranjar confusão com o casado. Não, vou fazer outra. Marido, você sabe qual é o prato que a sua esposa mais gosta? Eu estou vendo alguns, deixa eu ver, namorados, noivos, aqueles que estão querendo casar. Então, assim, se preparem para isso, tá, irmãos e irmãs? Marido, não, vou para a esposa agora. Esposa, você sabe qual é o programa de televisão que seu marido mais gosta? Futebol. Aí eu pergunto: será? ...16 anos casados, muito bem casado, Deus foi maravilhoso comigo. Agradeço a Ele todo dia por causa disso. E hoje Renata conhece todas as minhas manias. Tem até uma música secular que diz que é cheio de mania, né? Eu sou mais ou menos assim, eu sou cheio de manias. Dani fez uma pergunta para mim quando eu estava vindo para a igreja hoje, que eu dei uma travada para responder. Ela perguntou assim: pai, todo domingo o senhor sabe o que você vai falar? Como assim, Dani? Na hora de pregar, o senhor todo domingo o senhor sabe? Aí eu tive que explicar para ela que umas pessoas já sabem, eu tenho um TPM. Eu tenho tensão pré-mensagem. Dia de sábado, eu fico nervoso. Irmãs, é a mesma coisa. Negócio de chocolate, sabe aquele negócio assim? É igualzinho, por isso que eu chamo de TPM. Chocolate, aquele negócio todo e tal. Quer relaxar. A pessoa começa a falar muito no ouvido, você fala: vou ali. Eu estou conseguindo controlar melhor isso, graças a Deus. Mas no início, nem eu sabia. Eu descobri isso porque a Renata falou. Você já reparou que toda vez assim, você fica aí, eu fui pesquisar, eu fui analisar. É verdade, ó.
Eu estava bem até sexta-feira de noite. Acordei sábado. Olhei no espelho e perguntei: o que você quer? As irmãs estão tudo se reconhecendo agora, né? Ela me conhece. Ela sabe de várias coisas que acontecem comigo. A pergunta é: você conhece Deus? Para saber aquilo que agrada a Ele ou aquilo que desagrada a Ele? Porque quando nós sabemos aquilo que desagrada a Deus, o que eu tenho que fazer? Não fazer. Quando eu sei que tem alguma coisa que desagrada a minha esposa, eu vou fazer só para pirraçar. É assim que você faz? Se é assim, querido, peça perdão hoje. Vem cá de joelho que a gente vai orar por você. Porque não é assim que se faz. Porque a gente quer o melhor. A gente quer ter relacionamento profundo. E Deus quer ter um relacionamento profundo com a gente de tal maneira que tudo que a gente faz, orientado pelo seu Espírito, a gente vai fazer para agradá-lo. Então, uma das coisas que a gente precisa ter no processo de restauração é reconhecer as minhas iniquidades, os meus pecados, reconhecer as minhas transgressões e não fazê-lo novamente. Aguarda essa informação. Depois a gente vai falar sobre ele. Não fazê-lo novamente. O terceiro passo na restauração é confessar que tudo isso que foi feito contra Deus e diante de Deus. Olha o versículo número 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Davi pecou contra Betseba. Davi pecou contra o seu esposo, porque adulterou, e ainda matou. Davi pecou contra a sua própria família. Davi pecou contra o reinado dele todinho. Davi, talvez você não tinha parado para pensar nisso, porque até outro dia eu não tinha pensado nisso. É bem provável que algumas pessoas tenham morrido no pelotão para que Urias pudesse ter morrido junto com ele. Leva o pessoal lá na frente, bota ele lá na frente, no local onde vai ser fácil morrer. Então ele não matou só o seu soldado preferido, ele matou mais gente. Ele também pecou contra Deus. Mas o texto, quando ele escreve o texto, ele fala: pequei só contra Deus. Espera aí. Deixa eu falar uma coisa, querido. Todo pecado que nós cometemos, é contra Deus. Existem pecados que nós cometemos que será contra o outro. Mentira, falcatrua e etc. Mas quando nós pecamos contra o outro, nós estamos pecando contra Deus. Um dos piores pecados que a igreja tem cometido nos últimos tempos, e que em nome de Jesus essa igreja vai ser uma igreja de referência para mudar isso, se chama pecado social. Quando alguém dentro da igreja passa por fome, a culpa é da igreja. Sabia disso? Está na Bíblia. Porque se a gente não cuida dos nossos, como é que a gente vai cuidar daqueles que estão fora? E o pecado social é: as coisas estão acontecendo lá fora e a gente está aqui como se aqui fosse o céu. A gente, beleza, não. Gente, está tendo não sei o que lá. Não, eu estou aqui, estou bem, estou guardado, ó. A igreja tem proteção, tem isso aqui. E o nome da igreja é Eclesia, chamados para fora. Enquanto a gente não entender que a igreja precisa ser transformadora, não só dentro, mas lá fora, nós vamos continuar com um pecado chamado pecado social. Muita gente lá fora está morrendo sem poder ter o privilégio de ouvir de Jesus. Muita gente lá fora está passando fome. Muita gente lá fora está precisando de um abraço. Pastor, estou precisando de um abraço. Mas, gente,
é só você virar para o lado. Só você virar para o lado. Nós estamos aí no processo do purê de batata, esses 3 meses. E eu estou recebendo as fotos das confraternizações que estão acontecendo. Gente, eu vejo as fotos, eu tive que me segurar hoje para não chorar. E você vê as famílias reunidas, tirando selfies, demonstrando a alegria de estar junto. Simplesmente por estarem juntos. Gente que não se conheciam, que às vezes fazia parte da mesma célula, que hoje se conhecem, estão se conhecendo. Um dos grandes problemas de uma igreja grande é porque na igreja grande a gente não fala assim, irmãos, olha só, quando terminar o culto aqui, vamos lá, todo mundo lá para casa, tomar um café? A gente tentou fazer isso na virada do ano, deu umas 100 e poucas pessoas lá em casa, não foi? Mas não dá para fazer com todo mundo. Se for todo mundo para lá, não tem lugar. E não tem café, gente. Não tem garrafa térmica para isso. Não é? Então, o que a gente faz? A gente faz com as nossas células, com as microcélulas. A gente vai fazendo isso para a gente não perder relacionamento. Se a gente perde relacionamento dentro da igreja, nós perdemos relacionamento com o mundo que precisa da igreja. O pecado que Davi cometeu também foi um pecado social. E esse pecado social é contra Deus. Como eu disse, todo pecado é contra Deus. Você pode ter feito besteira com a sua esposa, mas foi contra Deus. Você pode ter feito besteira com seu filho, mas foi contra Deus. Você pode ter feito a besteira lá na sua escola, no seu trabalho, mas foi contra Deus. Porque você desagradou a Deus. Só para você entender isso melhor. Chegam para Jesus e perguntam, qual é o maior mandamento? E ele responde, amar a Deus e ao próximo. Jesus não deu uma qualificação de que um é maior que o outro. Esse é de adição, dizendo que as duas partes fazem parte de um mesmo, de um todo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É assim que nós devemos viver, porque quando nós amamos o próximo, a gente não faz aqueles 6 dos 10 mandamentos que fala que a gente não pode fazer contra o outro. Matar, roubar, cobiçar. A gente não vai fazer nada disso, porque nós amamos o outro. Dizem que quando o pastor fala assim, para finalizar é o momento mais gostoso do sermão, né? Então eu quero finalizar com os irmãos assim. O último passo da restauração é entender que a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. E sem Deus, a gente não resolve. Existem algumas leis da sociologia que diz que o homem é produto do meio. Davi diz ao contrário. Davi diz que o meio é influenciado por ele. E eu creio que a sociedade ela é influenciada pela igreja. Então eu faço um meio ser outro. Se a gente entender que a nossa natureza precisa de transformação, de mudança, a gente vai entender que a gente precisa de um Deus que é transformador. A gente vai entender que quando a gente se arrepende, Deus muda a nossa vida, a nossa história. Os nossos ossos param de doer, porque a gente não agora mais tem aquilo guardado em nós. A gente agora tem um Deus que nos cura, que nos sara, que nos purifica e nos transforma. Agora vem, por que então, pastor, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração, que esse coração era guiado pelo seu espírito. Mas ele não fez besteira, fez, todos nós fazemos. Mas ele mudou. Davi cometia erros, mas ele nunca repetiu os erros. O grande problema é que, para a gente poder
justificar alguns erros, a gente continua cometendo. Pastor, mas eu nunca matei, nunca fiz. Lembra que todo pecado é contra Deus? O que seus olhos estão vendo? Vou voltar para a história das crianças, aquela música das crianças, né? Cuidado, olhinho. Tem a galera aí da década de 70, junte comigo, ó. Cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. E naquela época você não tinha acesso à internet por causa das pornografias que hoje tem. E essa música já fazia sucesso no meio das crianças. Cuidado, ouvidinho no que ouve. Pastor, ouvi também. Querido, hoje de manhã eu falei sobre uma palavra corriqueira nos dias de hoje. Que tem muita gente que tem sistema de segurança eletrônico e tem gente que tem sistema de segurança humana, chamado fofoca. Vou fazer aqui, não, vamos compartilhar uma informação gospel. Não, é fofoca mesmo o nome. Ó, gente, eu estou aqui contando para vocês para a gente orar por fulano de tal. Não, o nome disso é fofoca mesmo. Então, cuidado do ouvidinho no que ouve. Paulo fala que a nossa língua é como o leme de um navio. Gente, quando eu ouço isso, eu fico desesperado porque eu já vi navio de guerra que meu pai trabalhou e saber que um negócio pequeno conduz aquele bichão para tudo quanto é lado. E Paulo compara um grande navegador, chamado Paulo, compara o leme de um navio com a nossa língua. Para onde você vai, depende daquilo que você fala. Depende da sua língua. Diz o texto que a vida e a morte está onde? No poder da língua. Então, querido, não tenta comparar os seus pecados com o de Davi. Olhe para você. Veja o que está de errado. O que precisa de restauração. O que precisa de mudança de vida. E se arrependa. Não tenha remorso. Tenha arrependimento. Porque a diferença do remorso para o arrependimento é, descobriu, meu Deus, todo mundo vai ficar sabendo. E arrependimento é, descobriu, Senhor, me perdoa, eu não quero fazer de novo. Pedro se arrependeu e mudou de vida. Judas teve remorso e ele tirou sua vida. O que Davi nos ensina então? Nos ensina que se a gente guardar pecado dentro de nós, se a gente não se arrepender, a gente adoece. E talvez você tenha alguma doença que precisa ser restaurada na sua vida. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Só existem duas pessoas que conhecem você de verdade: Deus e você. Você sabe o que se passa no seu coração. Você sabe daquele problema que você tem no seu coração há 15 anos e você não conseguiu ter coragem de colocar isso diante de Deus. E hoje é noite de arrependimento. É noite de zerar as coisas. É noite de falar assim: Senhor, eu quero ser como aquele vaso que foi quebrado, transformado num novo vaso. Hoje é a noite de dizer assim: Senhor, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero novamente encontrar contigo, Senhor, e falar assim: Senhor, eu estou aqui. Talvez você tenha perdido a sensibilidade até de ouvir a voz de Deus, porque você foi levando tanta culpa para dentro de você, tanto pecado não trabalhado na sua vida, que quando Deus fala com você de maneira aberta, você não reconhece, não ouve. Se eu falar assim, quem cometeu algum pecado aqui essa semana, todo mundo vai levantar. A gente às vezes pensa errado de um irmão, a gente pensa errado, a gente faz o julgamento, a gente fala isso, fala aquilo outro. Mas não é da nossa natureza, a gente não quer ser assim, porque a nossa natureza é uma natureza espiritual. A gente quer acertar as coisas. Talvez você esteja na igreja, membro da igreja, ativo, mas está guardado alguma coisa no seu coração.
Irmão, não pense assim que... Não, eu já tive problema assim. A gente adoece quando a gente não consegue se arrepender, não consegue exalar perdão, não consegue olhar na cara do irmão e dizer assim, te perdoo, porque a gente muitas das vezes não tem se perdoado. E por causa disso a gente carrega em nós culpa. Dizem que a religião é uma religião que ela é baseada em culpa. Não, querido. Nós somos uma igreja em Cristo Jesus, que somos baseados em amor. Se você errou, Ele te dá uma nova chance. Se está tudo dando errado na sua vida, Deus quer ajudar a consertar. Basta a gente fazer como a história do filho pródigo. Pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou chamado, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai misericordioso restitui o seu filho. Enquanto a gente ouve uma música, se você conhecer, por favor, cante junto. Que essa música retrata muito isso, essa caminhada quando a gente vai se distanciando de Deus e a gente às vezes está sem força para voltar. E aí a gente diz que a gente quer voltar ao início de tudo. Vamos ouvir? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se você entendeu isso, e nessa noite você quer fazer o que essa música está dizendo, o que a Bíblia diz, de se arrepender dos seus maus caminhos, de se arrepender daquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus e com as pessoas, atrapalhado o seu relacionamento em casa, conjugal, com seus filhos, com seus pais, e nessa noite você quer zerar tudo, dizer assim, eu quero voltar a esse primeiro amor. Eu quero restituir essas coisas na minha vida. Eu quero ter esse relacionamento profundo com Deus, de tal maneira que eu possa senti-lo, ouvi-lo e falar dele. Querido, onde você está, por favor, fique em pé. Eu quero orar pela sua vida, porque eu quero dizer uma coisa para você: você não está sozinho. Você não está sozinho aqui. Você tem uma igreja que ama você, independente do que você fizer, querido. O nosso amor é incondicional como o amor de Deus. Não interessa o que você fez, nós te amamos. E nós queremos te ajudar a restaurar a sua vida. Então, se você entendeu isso, eu quero pedir que você fique em pé, para a gente orar pela sua vida. Ficando em pé, você está dizendo assim: eu quero restaurar isso, eu quero mudar, eu quero transformar isso. Não interessa se você ainda não aceitou Jesus, não interessa se você já aceitou Jesus, não interessa se você tem 5, 10, 15, 30 anos de igreja. O que interessa é que hoje é o momento de mudar tudo. É o momento de zerar tudo. É o momento de dizer assim: Senhor, eu não tenho nada, eis-me aqui. Eu não tenho nada, muda tudo.
transforma tudo. Eu não quero ser um vaso rachado. Eu quero ser um vaso novo. Eu não quero ser um vaso com buracos. Eu quero ser um vaso novo. Por isso, Senhor Deus, quero voltar ao início de tudo. Quero encontrar-me contigo, Senhor. Rever meus conceitos e valores. Essa é a nossa caminhada de mudança e transformação. Deus vai tirar de nós um coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. Vamos cantar mais um pedaço dessa música? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Tu, Senhor Deus, nos ama. Independente daquilo, Senhor Deus, que nós somos, Tu, Senhor Deus, nos ama. Obrigado porque Teu amor, Senhor Deus, é incondicional. Tu nos ama, Senhor Deus, apesar de tudo, Senhor Deus, de errado que nós cometemos contra Ti. Queremos agradecer, Senhor Deus, porque nesse amor nós temos o privilégio de ter, Senhor Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor Deus, transforma, Senhor Deus, as nossas histórias. Os Teus filhos, Senhor Deus, que estão em pé, estão dizendo assim: Senhor Deus, eu preciso de Ti para